Aí melhorou. Boa tarde. Que bom, que bom. Esse é o Daniel, minha gente. Boa Feliz, tarde, tudo bem, pessoal? feliz que você está aí. Dizer muita, para nos dizer muita coisa, nos ensinar muita coisa. Na Vai aí, verdade, a vida é um aprendizado, né? Um aprende com o outro. exatamente. Eu sou um eterno aprendiz. Ah, somos, né? Nós somos, eu costumo dizer que nós somos os buscadores, né, Daniel? Aonde quanto mais Verdade, a gente vive, mais a gente vai aprendendo coisas. Então, verdade, verdade. a tela é toda sua. Começa aí. Eu sou o Daniel, né? Eu sou essa pessoa forte, uma pessoa cheia de sonhos. Hoje eu faço parte de uma grande associação, que é a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, a APBP. Então é lá que eu coloco toda a minha dedicação em relação ao meu trabalho, à minha arte, faço meus quadros com o pé, com a boca. Então é lá que eu me realizo mesmo. É com a arte que eu consigo conquistar muitas coisas, derrubar muitos tabus, né, que o deficiente sofre no Brasil. Acho que não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas o Brasil ainda é muito carente de conhecer, de conviver, de ter contato com uma pessoa deficiente e ver que nós não somos um bicho de sete cabeças, né? Nós não somos uma pessoa estranha, nós não somos um ET, nós estamos aqui de passagem como qualquer uma outra pessoa fisicamente normal, né? Nós queremos conquistar o nosso espaço. Então, esse sou eu, o Daniel, que é cheio de sonhos, que adora pintar, adora desenhar, adora viver, né? Por mais difícil que seja a vida, assim, por mais que para o deficiente seja um pouco mais complicado do que para uma pessoa fisicamente normal eu tô aqui cheio de sonhos, lutando todos os dias. Hoje não tenho mais papai nem mamãe, né? Eles me deixaram. Mamãe vai fazer 9 anos e papai vai fazer 3 anos, mas eu continuo por eles, né? Eu continuo essa garra, essa força por eles, por eles. Ô, Dani, a gente estava conversando agora há pouco, né? Que eu falo que o Daniel ele é atrevido, né? Uma pessoa atrevidíssima e adora gente atrevida. O Daniel, minha gente, ele dirige, né? Então eu acho um abuso, porque assim, veja só, nós somos tão cheios de medos, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando eu comecei a dirigir, eu tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo. E aí é lógico, a gente vai aprendendo e vai embora. Agora, quantas pessoas sentem medo de fazer coisas, de errar, de enfrentar, e o quanto é bom ver alguém como você sentado no volante e dirigindo, né? E o mais incrível é que, posso falar do casal aí? Tranquilo? Posso falar? Claro, O claro. namorado do Daniel fica do carona. E ele eu acho isso um abuso, gente. Eu acho maravilhoso. Então, é assim, é coisa do o não temer, Daniel. Eu acho que é o maior impulso que a gente tem de sobrevivência. Sim. E ir além disso, que é o que você faz todos os dias, que é ter a coragem de ser você, que é uma coisa que eu digo todas nas minhas lives, né? Ser você é maravilhoso. E do jeito que você a minha, todas, quem está me acompanhando, eu sempre digo isso. Ser você é maravilhoso. Então, o Daniel está aqui para mostrar isso de verdade. Porque muitas vezes nós colocamos empecilhos na nossa vida por qualquer coisa. Então, hoje, uma paciente muito querida, ela fez, eu vou começar por aí, tá, Dani? E ela não sei se ela está assistindo, mas se ela assistir, ela vai ouvir isso. Ela me fez uma seguinte pergunta. Ela disse assim: Márcia, às vezes eu vejo as minhas fotos antigas que eu era muito magra. E aí me dá uma sensação tão ruim desse corpo, que agora eu sou mais gordinha, me dá uma sensação tão ruim. Faz uma live sobre isso. Então, para você que está me ouvindo, que me fez essa pergunta, eu quero dizer para que você ouça, veja o Dani, que não é no sentido, não estou dizendo do sentido da deficiência, Daniel.
Eu estou dizendo no sentido da pessoa que você é, entende? Da pessoa que ele é. E ser alguém que tem a coragem de ser ele mesmo, de o tempo inteiro estar com os olhos do julgamento, porque é o que você falou há pouco, né? Os olhos do julgamento estão voltados para você ou desviados de você. Então, o Daniel veio aqui em algumas constelações. Para quem participa de constelação, a gente abraça, né? A gente toca. E aí, eu falei assim, gente, como é que o Daniel vai se virar, né? E aí, o que a gente tem? Primeiro que as pessoas falam assim, estar ao lado dele, a gente sente tanto amor que a gente esquece, né? E o abraço vem, né? E muitas vezes, o que a gente vê na constelação familiar quando a gente tem um abraço? A pessoa não sabe abraçar. E ela não sabe abraçar, e ela não sabe receber o abraço. Então, quando o Daniel está aqui, eu falo que se atrevido por causa disso. O Daniel causa, e causa no sentido mais positivo. Porque naquele momento, o estado de presença que ele tem é tão incrível que sem você querer, ele mobiliza uma coisa em nós que é assim, é isso, vamos embora, vamos embora. É a sensação que eu tenho de estar do lado do Daniel, é isso, vamos embora. Eu tive a sorte de conhecê-lo no meu curso de inglês, mas ele fazia aula com a minha mãe. E a minha mãe falava dele com tanto carinho, com tanto amor, e eu falava assim, um dia eu vou conhecê-lo, um dia eu vou conhecê-lo. E, né, o mundo é pequeno, quando ele a gente começou a conversar e muitas afinidades aí, né, Dani? E aí eu falei, você estudava com a minha mãe. E aí a gente criou um laço aí que espero que seja eterno, porque o Daniel, assim, é uma pessoa apaixonante, né? Apaixonante. Então você fala com ele 2 meses, você fica amigo íntimo dele, né? Uma coisa assim maluca. Ele começa a contar as histórias dele, ele faz as Não, piadinhas. você já tá enchendo muito minha bola, eu não sou nada disso, galera. E as Eu sou um piadinhas ser dele, humano cheio de defeitos. com certeza, maravilhoso. E aí ele faz umas piadinhas infames, vocês não acreditam nas piadinhas que ele faz na aula, né? Então, isso dá uma margem para a gente entender que a vida é muito mais do que a gente é capaz de enxergar. E que nós somos muito mais do que nós colocamos a limitação, né? Então, por exemplo, falando da minha mãe novamente, quando ela aprendeu a nadar, foi com... deixa eu me lembrar aqui, com 60 anos. E aí ela falava assim, mas com 60 anos eu vou aprender a nadar. E a gente insistiu, insistiu e ela foi. E ela aprendeu a nadar, né? E ela amava fazer natação. Amava fazer natação. Legal. Então, são essas limitações, são essas superações que não há tempo. Não tem tempo para a gente fazer uma coisa. Para a gente estudar, para a gente fazer o que a gente ama. E o Daniel, agora falei demais. Vai lá, Dani, com você. É verdade, falar de aprender a nadar, eu aprendi a nadar velho, né? Aprendi com 18 anos de idade. Porque eu falei, pô, eu faço de tudo, eu quero aprender a nadar também. Então, quando eu cheguei para minha mãe, falei, mãe, eu vou nadar. Ela, como isso? Você nunca nadou, né? Mas é legal isso, porque com 18 anos eu aprendi mesmo a me virar sozinho ali na piscina. Meus professores também ficaram chocados como dar aula, né, para um sem braço. Eu fui o primeiro sem braço lá na academia. Então, Márcia, eu costumo dizer assim, a vida ela é cheia de desafios, muitos desafios. Não só para mim, como para qualquer outra pessoa. Mas a gente não pode ter medo desses desafios. A gente não pode parar no primeiro não, parar na primeira dificuldade. Se eu fosse parar na minha primeira dificuldade, hoje eu estaria trancado dentro de um quarto, revoltado, chorando, né? Me lamentando por ter nascido sem os braços. Mas eu lembro que mamãe e papai, eu sou filho caçula, somos em 4 filhos, mamãe e papai sempre me criaram como os outros 3, meus outros 3 irmãos mais velhos. Então, se tivesse que cair no chão, eu caía no chão. Se tivesse que machucar o corpo, quebrar meu bracinho, se eu tivesse que me esborrachar todo, eu ia passar por isso, como meus outros irmãos. Então, eu tive uma infância meio que quase que normal. Não vou falar que é normal porque eu tive minhas limitações, meus cuidados, né? Mas eu tive que aprender a me virar com o que eu tenho.
Eu falo assim que o mundo não vai parar para se adaptar para mim. Eu tenho que parar para me adaptar ao mundo. Então, eu devo muito isso, essa base, muito aos meus pais, a papai e mamãe. Porque quando eu era criança eu empinava pipa. Ué, mas como você empinava pipa? Meus amigos amarravam a linha no meu bracinho, né? No meu cotoquinho, que o pessoal chama de cotoquinho. Amarrava, eu ficava empinando pipa ali de boa e pulava corda. Ah, mas como você pulava corda? Ué, graças a Deus eu tenho as pernas. Então eu pulava normal, graças a Deus eu tenho um bom equilíbrio. E batia a corda também para as pessoas. Ah, mas como você batia a corda? Também amarrava aqui no meu bracinho e eu ficava girando. Eu fazia até foguinho. Então, Márcia, todas essas lutas, todas essas dificuldades que eu enfrentei lá atrás, hoje para mim foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado mesmo. Eu me aceitar, eu sei quem eu sou, eu aceitar a minha deficiência, eu aceitar o ser humano que eu sou, o corpo que eu vim, né? Este corpo maravilhoso que eu só tenho que agradecer a Deus. As pessoas perguntam, como que é não ter os braços? Aí eu viro para a pessoa e pergunto, como que é voar? Aí a pessoa fala, não sei, eu nunca voei. Aí eu falo, então, também não sei, porque eu nunca tive os braços. Então eu já nasci sem os braços. É diferente de quem perde o braço. Então eu me aceito muito bem. Então hoje eu dirijo, hoje eu faço natação, hoje eu estou palestras motivacionais. Mas você é sempre feliz? Eu acho que a pessoa não consegue viver 24 horas feliz. Mas dessas minhas 24 horas, pelo menos 10 horas eu tento ser feliz. Porque as outras 14 eu vou estar dormindo, eu vou estar nervoso com alguma coisa, mas pelo menos 10 horas do meu dia eu tento ser feliz. Por mais que eu não pareça, por mais que eu não transpasse, né, passe para outra pessoa que eu estou feliz, mas por dentro eu agradeço a Deus. Deus, obrigado, porque até aqui, né, eu cheguei. Já enfrentei tantas coisas. Eu lembro que na sala de aula, quando a gente fazia curso de inglês, eu e você, e eu nunca tinha feito nada de inglês. Eu entrei na sala de aula com 29 anos de idade e o professor começou a falar inglês, eu comecei a ficar desesperado. Aí você falou para mim, calma, Dani, você não é o mais velho da sala, mais velho aqui sou eu e eu vou conseguir aprender. Então aquilo me confortou muito. As pessoas falam que aprende muito comigo, mas eu também aprendo muito com as pessoas. Naquele momento eu aprendi muito com você. Você me acalmou muito. Aquele primeiro contato que eu tive, o professor falando inglês, cumprimentando a gente em inglês, eu não sabia nada de inglês. Você falou, calma, Dani, você não é o único perdido. A mais velha da sala sou eu. Então, a vida, na verdade, ela é isso. Eu acho que a vida ela é isso. É uma troca. Tanto trocas boas, quanto trocas ruins. Se você me desejar o mal vai voltar para você. Seja comigo ou seja de uma outra maneira, o mal vai voltar para você. É a lei do retorno. Então, eu falo assim, a gente tem mesmo que enfrentar os problemas de frente. Não tampar o sol com a peneira, porque não tem como fugir do problema. Não tem como você passar despercebido do problema. Não tem como eu acordar, olhar para o espelho e falar, não, eu sou uma pessoa fisicamente normal. Não, eu não sou. Eu sei que eu não sou. Ah, mas você tem esperança de nascer braço em você? Não, eu não quero que nasça braço em mim. Eu vou enfrentar o meu problema, que para as pessoas é problema, para mim é uma solução. Eu vou enfrentar essa minha limitação física da melhor maneira possível, do jeito mais suave possível que Deus possa me dar. Então, não adianta você ter o corpo fisicamente perfeito e a mente defeituosa. Porque eu falo assim, Márcia, que se você, quem estiver assistindo essa live, quiser olhar para mim como um deficiente, como um coitadinho, ótimo. Eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu jeito de olhar, mas eu também posso olhar para quem está assistindo essa live, olhar para uma pessoa fisicamente normal e falar, nossa, que coitadinho esse ser humano, né? É tão mesquinho, é tão egoísta, é tão egocêntrico, não pensa no próximo, não pensa em fazer o bem. Então a deficiência ela é muito além da física, né? Da parte física. Ela é muito, eu falo que a deficiência ela é muito mais interior do que exterior, porque tem pessoas aí que têm tudo e não vale nada. Não que eu seja melhor do que as pessoas, não, eu não sou melhor do que ninguém, mas que possamos ser melhores todos os dias, né?
sentir mais pela dor do outro, sentir mais pelo outro, não pensar só no nosso umbiguinho. Porque é muito fácil quando eu estou na minha zona de conforto, é muito fácil quando eu estou no meu ateliê pintando e o meu ateliê já é todo adaptado para a minha deficiência, para o meu jeito de pintar. Então eu tenho que pensar, pô, e quando eu estiver em um evento, em uma palestra, que eu não vou ter aquela adaptação para mim, eu vou ter que me virar. Então eu não tenho que pensar só no meu umbiguinho, só no meu mundo. Eu tenho que pensar no todo, no geral, no coletivo. E é isso que eu acho que está faltando muito para o ser humano. Eu dou palestras motivacionais não porque eu sou palestrante profissional, top, é, com vários certificados, diplomas, não. Eu dou palestras motivacionais porque eu gosto dessa troca de experiência. As pessoas se emocionam com a minha história, as pessoas choram, uns gostam, outros não, mas eu também me emociono muito com as perguntas das pessoas, com o respeito das pessoas comigo, com a admiração das pessoas comigo. Isso me fortalece. Isso me fortalece muito como ser humano. Então é isso. Aprendo muito com você. Quando eu fui nas constelações, aí no seu consultório aí, meu, para mim aquilo ali foi fantástico. Eu lembro que teve um momento ali, eu acho que eu não só me emocionei sozinho, como emocionei todo o grupo, que quando fala muito de papai e mamãe, né? Meus olhos até enchem de lágrimas, porque é a nossa base. É a nossa base. A família é a nossa base. A história lá atrás é uma base que você tem que saber se vai ser boa ou se vai ser ruim para sua vida. Nem todas as bases são boas. Nem todos os pais, nem todas as mães são legais. Mas que possamos aprender também com os erros deles, porque eles não são perfeitos, né? As bases não são perfeitas, às vezes não são bem estruturadas. Aprender a fazer um alicerce sem perder o seu caráter, sem perder o respeito, sem perder o amor pelo próximo. Aquilo que você não pôde ter lá atrás, tenta ser melhor no hoje, para ser um melhor no amanhã. Eu sei que meu pai e minha mãe eles não foram perfeitos, mas para mim eles foram sensacionais. Funcionou demais, porque a constelação dele foi lindíssima, né, com a mãe dele. E todo mundo se identificou na hora. Foi uma despedida e ao mesmo tempo foi um reencontro, né, Daniel? Assim podemos dizer. Porque é muito interessante, já que você vai por essa linha dos pais, quando você disse assim, olha, eu fui uma criança que eu dancei junto com meus irmãos, né? Eu caía, levantava sozinho. E aí você me faz lembrar, Daniel, uma coisa que eu falo muito sobre os pais de hoje. Nós, pais, às vezes nós nos tornamos irresponsáveis justamente por isso, por não querer que os nossos filhos caiam, sofram. E a gente fica nessa coisa de dar o tempo inteiro sim, validando tudo que o filho faz. E isso vai criando crianças muito frágeis. E veja, quando a gente fala dos pais certos para cada um, a gente está falando disso, né? Porque olha o que a tua mãe fez. Algumas pessoas podem ter ouvido você contando essa história, falando, nossa, ai, não sei como seria comigo. Eu penso a mesma coisa, como seria comigo? Mas a sua mãe foi muito sábia, seus pais foram muito sábios. Realmente como se estivesse preparado, e é verdade, né? A gente acredita nisso. Eles estavam preparados para receber um ser como você, muito especial. E especial, Daniel, não somente na questão física, mas na questão de como o que você ia enfrentar para ser você, porque a tua arte demonstra a beleza do mundo. E estarmos aqui nesse mundo é reencontrar a beleza do mundo. Ontem eu estava na praia, ontem, na sexta, e eu olhei para o céu e vi tantas estrelas, falei, gente, onde estavam essas estrelas? E a Como praia somos daqui. pequenos, né? Perante a natureza, né? Exato, e pequeno, e assim, eu tô aqui em São Paulo, não vejo esse monte de estrelas, né? E aí a gente vai lá e vê essa imensidão. Então, quando eu falo de um artista, e você é um artista, a gente vê essa beleza. Outro dia eu vi você pintando uma arara azul, né? E era tão lindo e tão verdadeiro, que eu falei, gente, coisa mais linda, tomara que ele pinte muitas araras azul, porque a gente vai tá perdendo também essa naturalidade, né? Essa natureza, né? E aí ver você fazendo isso, é isso que eu digo, né? Você está no seu propósito divino, você está no seu propósito de vida.
E ver o Daniel falando sobre isso é magnífico, porque assim, nada do que a gente quer fazer e precisa fazer nessa vida, não há impedimento. O maior impedimento é quando você acredita só no impedimento. Então não há como você ultrapassar isso, porque você acredita tanto que, como eu estava dizendo da minha paciente, que ela estava falando que agora ela estava muito angustiada pelo corpo que ela tinha. Ela pode ficar angustiada e emagrecer, fazer um processo, ou não. Ela pode usar o corpo que ela tem, perfeito, e perfeito no sentido daquilo que ela pode realizar, porque cada um tem exatamente o que precisa para ser o que é, e aí não importa, a gente vem de uma família humilde, e aí eu tenho a feliz oportunidade de ter estudado, de ter conquistado algumas coisas, mas a probabilidade também é pequena, porque eu vim de pais semi-analfabetos, de pessoas eu sou de imigrantes, de nordestinos. Então, se você for falar pela dificuldade que a vida nos coloca, você não sai do lugar, você mesmo se impede. Né? Mas para onde eu vou? É você que vai colocar o caminho. Então, muitas vezes a gente precisa perguntar se a gente está onde a gente quer estar. Isso que é importante. Se não está bom, a gente precisa caminhar. Então, eu fui para a praia e encontrei pessoas assim magníficas, pessoas com uma simplicidade, um amor muito grande. E foi um grande presente que eu ganhei esse final de semana. E o que me fez pensar, qual é o pensamento dessas pessoas? Então, por exemplo, em relação ao que nós estamos vivendo hoje sobre o confinamento, eles pensam muito diferente. E aí a gente fica olhando e ampliando a forma de enxergar o mundo. Porque muitas vezes a gente tem, como você disse, né, nós temos tudo e não temos nada. E aí é verdadeiramente a infelicidade. É quando você tem tudo e não tem nada. Não consegue enxergar. Às vezes você não consegue enxergar. Márcia, só aproveitando esse seu gancho, rapidinho, para não esquecer. Essa semana eu estive na casa da minha ex-cunhada, né? Para mim vai ser sempre minha cunhada, mas na casa da minha ex-cunhada, minha amiga, né? E aí estávamos lá, aí tinha uma senhora amiga dela lá na casa também dela. E aí ela conversando comigo, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, porque eu aprendo muito. Eu gosto de conversar com jovens também, mas eu prefiro as mais velhas, que é uma troca de experiência. E aí eu conversei com ela, eu falei para ela assim, me fala um pouco da vida. Eu falei para essa senhora, né? Me fala um pouco da vida, 5 minutinhos aqui já vai ser tudo de bom para mim. Aí ela falou assim: ah, filho, a vida é maravilhosa. Ela falando assim: a vida é maravilhosa, a vida vai muito além de coisas materiais, vai muito além de dinheiro, vai muito além de. Aí eu falei: meu, era o que eu precisava ouvir. As pessoas hoje estão tão assim, querendo, tão gananciosas, que essa senhora me ensinou muito. A vida vai além disso, né? Igual você estava falando dessa sua paciente, do corpo, de aceitar o corpo, tudo. A vida vai muito além disso, né? E a arte ensina muito isso para mim. Eu falo isso, né, pessoalmente. Porque o que seria do azul se todos gostassem do amarelo, né? O que é bonito para você pode ser feio para mim. O que é bonito para mim pode ser feio para você. Então nós temos que aprender que nós não estamos aqui para agradar a todos. Cristo foi o maior ensinador, o maior exemplo disso. Ele não agradou todo mundo. Ele veio na Terra, se fez homem e não agradou todo mundo. Imagine nós, meros mortais. Então isso que você está falando é muito legal, é muito interessante. Então eu só aproveitei esse gancho para lembrar dessa conversa que eu tive com essa senhora essa semana, que eu aprendi muito. Me deu um up tão grande que eu falei, é verdade, a vida vai muito além disso, né? Da sua forma física, dos seus bens, da sua colocação social, né? Enfim, é isso aí. Agora volto a palavra com você aí. A poesia, a dança. Um beijo aí para Renata, minha irmã de coração. Ela falou que eu danço muito. Eu ia falar. Só que não, eu não danço mesmo. Eu mexo esqueleto, né? Eu acho que o momento que você tá alegre, que você tá com a sua adrenalina lá em cima e ouvindo a música que você gosta, o importante é se mexer, não tem regras. A arte não tem regra. Eu acho que a vida ela tem que ser mais leve nisso também. Não é porque tem um jeito de dançar. Não, meu jeito de dançar é esse. Então esse é o meu jeito de dançar. Eu sou feliz dançando assim. Então eu danço.
A Daniela também tá falando, dança assim. É, mais ou menos. Eu gosto muito de samba. Samba eu gosto muito. Mas a música, ela é fundamental na minha vida, sim. Também, também. É. É muito legal quando você fala assim, eu danço desse jeito, aí a gente cai de novo, né? O sucesso da nossa vida, olha lá, o Fábio Santos está falando que você era aluno dele, lembra do Fábio? É, aluno, saudades. É. Então, quando a gente fala da dança, bem pertinente, né? A gente fala assim, eu não sei dançar. E a dança é uma coisa que é milenar. E o movimento e aí a gente volta de novo para o movimento do corpo, né? E o movimento do corpo, ele traz alegria, ele traz quando todo mundo está dançando, ninguém tá, quando a gente está nesse movimento de alegria, de troca, não existe tá dançando certo e errado. E aí a gente cai de novo na história do preconceito, Daniel, que muitas vezes a gente deixa de dançar porque eu não sei dançar, e na verdade você tem que bailar a vida, bailar o instante, a dança, a música. Eu lembro que quando a minha filha fez 15 anos, eu falei assim, deixa eu ver o vídeo, como é que eu tô, porque eu dancei muito, porque era um momento tão feliz da minha vida, porque naquele momento que eu vi a minha filha fazendo 15 anos, que eu vi meu marido dançando com ela, e meu marido dança, ele diz que não dança nada, mas ele tem mais ritmo que eu que digo que gosto de dançar. E aí, quando eu vi ele dançando com ela, eu vi o quê? Eu tinha uma família. E eu grata por a minha família, eu, meu marido e minha filha. E eu estava muito grata naquele momento, daquela visão da dança, eu disse, nossa, que coisa bonita, né? Eu tenho uma família. Tenho uma filha linda, saudável, e saudável no sentido mais positivo, né? Que é uma menina esforçada, uma menina do bem. E isso que é gostoso sentir na vida, né? Porque quantos pais choram porque os seus filhos não são saudáveis, porque seus filhos não estão próximos. Agora, como mãe, para os pais que os filhos não estão próximos, lembre-se dos momentos de felicidade, dos momentos que vocês viveram, porque quando a gente vibra nesse sentimento de paz, de amor, os nossos filhos sentem. O olhar da Sim, mãe, o olhar do pai é que nos fez sim. viver e nos fez crescer. Então, para os pais que estão aí nesse momento chorando por um filho que está longe, ou porque está doente, ou por qualquer coisa desse sentido não tão positivo, que vocês lembrem dos seus filhos quando você sorriu, quando ele nasceu, quando você o quis. Eu lembro E que eu e minha mãe, a gente se entendia pelo olhar, assim, eu falo assim, Márcia, que eu só senti muita falta, na verdade, eu sinto falta até hoje da minha mãe e do meu pai, né? Mas eu só senti muita falta de não ter os braços. Eu nunca tive, mas quando eu me deparei que realmente eu não tenho os braços, foi quando eu perdi minha mãe. Que pelo olhar, ela sabia que eu precisava de alguma coisa. Essa coisa que você está falando de olhar do pai, da mãe com os filhos. Então é muito, muito forte isso. Eu falo isso porque eu vivi isso com os meus pais. Você sabe que a mãe, por mais que ela tenha deixado eu meio que independente, meio que solto, mas a mãe, querendo ou não, ela tá ali por perto cuidando, né? Aquela mãe galinha que tá sempre protegendo debaixo das asas. uhum, Por mais que deixe o pintinho se sujar tudo na lama, qualquer coisa ela vai correndo ali atrás ajudar o pintinho. Então, exatamente. a minha mãe era muito assim. Então, quando minha mãe ela deixa de estar comigo fisicamente, quando ela parte deste mundo, aí eu percebo que realmente eu tenho que me virar, né? Continuei com o papai, mas a minha força, a minha energia com a mamãe pelo olhar era assim inexplicável, era como se fosse carne e unha, entendeu? Ela sentia uma dor, eu já percebia. Então é isso mesmo, isso que você está falando eu vivi muito, é muito minha história, assim. Pelo olhar eu entendi o que minha mãe queria e ela entendeu o que eu queria também, tanto coisas boas quanto coisas ruins. O olhar fala, né, que os olhos é o espelho da alma, né? Então o olhar diz muita coisa. Muito. E é legal, Daniel, porque todos nós, falando de você, que a gente fala assim, nossa, quantos preconceitos o Daniel deve ter passado, as pessoas julgando e tal. Mas as pessoas vivem nisso. Né? A Letícia estava relatando de um rapaz negro nos Estados Unidos que foi morto por engano, né? Então,
a gente vive isso o tempo inteiro. Nós somos seres julgadores e nós somos muito pesados quanto a isso. Nós Sim. olhamos para o outro já achando muitas coisas. Mas, ao Não mesmo existe tempo... padrão de beleza. Exato, exato. E é isso, né? E como é que a gente se livra? Ou como é que a gente lida com isso? É, de novo, ser você. E não importa a tua cor, teu tamanho, teu defeito, não existe, porque todos nós temos. E como o Daniel falou hoje, o mais feio, o mais repugnante é quando a gente não consegue colocar a beleza que a gente tem interior, que todos nós temos. Esse é preocupante. Agora, a beleza externa, claro, a gente quer melhorar e acho que a gente pode fazer isso. Agora, que isso não seja o único motivo para a gente viver, a única preocupação que a gente seja isso, seja aquilo. Quando você fica correndo atrás muito da perfeição, você nunca vive o teu momento. É como você disse agora, ai, não vai nascer braço em mim, e eu nem quero que nasça, né? E aí eu vejo o seguinte, porque a pessoa que fica voltada a isso, vamos imaginar que você parasse a sua vida esperando uma prótese, esperando, sei lá, um milagre, talvez você não tivesse dado tantos passos e usado a sua arte para mostrar ao mundo que a vida vale a pena e que o mundo é muito mais belo do que a gente possa imaginar, porque a tua presença, o teu estado de espírito, Dani, reflete muito o tempo inteiro. É como você falou, eu sou um ser humano que ri, que brinca, que chora, e isso é o que engrandece mais ainda você. Porque quando nós nos perdemos achando que nós não fazemos isso, não choramos, não brigamos, não nos entristecemos, eu acho que aí você acabou de se perder como ser humano. Porque é isso que faz com que a gente seja amorosos, que nós tentamos ficar juntos um do outro, precisando um do outro. É a nossa humanidade, não ao contrário disso. E aonde que as pessoas se perdem, né? Justamente nisso. Quando ela esquece de si. Então, a gente está vendo, por exemplo, politicamente, no Brasil, a gente vê esse egoísmo exagerado, da ganância exagerado, e que mesmo assim, nós que vivemos aí na periferia, a gente cria um movimento positivo e a gente segue em frente. Muita gente está passando dificuldades, mas muita gente está criando movimentos positivos e nós não podemos nos perder. Nesse exato momento dessa crise mundial, achando que está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Porque a humanidade sempre passaram muitas dificuldades. Dificuldade de guerra, dificuldade de fome, dificuldade de pandemias. E nós fomos superando. E nós fomos superando cada dia. Então, nós temos essa Enquanto a vida memória. é esperança, né? Isso. E a gente tem essa memória, Daniel. A gente tem a memória, nossas células de superação, que é o tema de hoje, de superação o tempo inteiro. Desde o momento do nosso nascimento, nós estamos superando dia a dia as coisas. Então, quando nós nos apercebemos, nesse exato momento da vida, onde a gente está confinados, morrendo de vontade de sair, e lembrar, silenciar um pouquinho e sentir que isso vai passar. Essa coisa de silenciar é fundamental, Márcia. Eu sou muito leigo no assunto para falar isso com você, mas eu falo o que eu vivo, né? A minha experiência. Depois que eu perdi papai, eu fiquei sem pai e sem a mãe. E nós tínhamos uma secretária, né? Uma funcionária que nos ajudava, que nos auxiliava todos os dias, menos aos finais de semana. E aí, quando eu perco o papai, essa funcionária pede para sair também. Ela pede as contas, tudo bonitinho, e, enfim, ela segue a vida dela. Conversamos ainda hoje, né? Foi tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando eu me vejo sem pai, sem mãe, sem uma funcionária ali no dia a dia para poder me ajudar, uma companheira que na verdade fala que ela é um anjo para mim, era um anjo. Eu falo, meu, dá vontade agora de chutar o balde, sabe? Meio que ficar revoltado da vida, chutar o balde, sair pelo mundo e falar, Deus, você existe? Sabe, esse momento de revolta, eu volto a dizer, eu sou ser humano, eu também tenho meus momentos. Mas aí quando você fala de silenciar-se é fundamental, foi fundamental para mim. Quando eu respirei, escutei meu coração e falei, não, eu tenho que continuar por eles. Então, às vezes, igual você está falando, a gente sempre está em constante mudança, o tempo todo, o ser humano. Não só o Brasil, como o mundo todo, isso em geral. Então, quando a gente está desesperado, não sabe para onde ir,
para, respira, escuta o seu coração, conversa com Deus, independente da sua crença, da sua fé, e você vai ver que tem uma saída. Existe sim uma luz no fim do túnel. Pode estar aquele fiozinho de nada, mas se você consegue ainda ver um fiozinho de nada iluminando, a esperança. Então, Márcia, quando realmente eu vi que estava sem pai, sem mãe e sem esse meu anjo da guarda, eu falei, e agora? E agora? Eu tenho medo, eu tenho meus medos. Mas os meus medos têm que ser mais fraco que a minha força. Eles têm que ser menores do que a minha garra. Hoje, Márcio, eu moro sozinho. O meu dia a dia, o dormir e o acordar é sozinho. Eu falo que sou eu e Deus. E a minha filha de 4 patas, a Betânia, a minha cachorra. Mas graças a Deus eu tenho anjos na terra que cuidam de mim, que se preocupam comigo. Meus padrinhos, inclusive hoje essa live está sendo aqui na casa dos meus padrinhos. Quero mandar um beijo para eles, que são os meus pais, né, o qual os meus pais confiaram, eles me batizarem e cuidar de mim, então eles me viram crescendo desde bebezinho. Então hoje os meus padrinhos, eles são a chave para mim de tudo, a base para mim de tudo também. Na hora de um desespero, eu corro para eles. E além dos meus padrinhos, Márcia, eu tenho grandes amigos, além do meu amor, lógico, né? Que a gente também tem que amar também, o amor. Eu falo que o amor ele não tem sexo, não tem limite, não tem forma física. O importante é amar e ser amado e ser feliz. Então, além de tudo isso, eu tenho os meus amigos, que eles são a base de tudo. Inclusive essa Tati aí, a Tati Barbosa, um beijo. Eu falo com ela de vez em quando pelo WhatsApp, quase todos os dias pelo WhatsApp. E ela fala assim, Dani, amigo não precisa estar com você presente todos os dias. Amigo, ele pode estar distante, rezando por você, orando por você, torcendo por você, mandando vibrações positivas para você. Então eu só tenho que agradecer todo esse povo, toda essa equipe, a Renata, a filha dos meus padrinhos, que é minha irmã de coração. Vai fazer um mês que eu não sento com ela e converso com ela pessoalmente, porque ela é enfermeira. Um aplauso para o pessoal também da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, todos da área da saúde. Eu tiro o meu chapéu e a minha admiração por vocês. Então faz tempo que eu não vejo ela também, um mês, vai fazer um mês que eu não a vejo pessoalmente, de sentar, conversar, abraçar. Mas eu agradeço a Deus todo esse pessoal que está comigo. A mãe das minhas amigas, as minhas amigas. Mas se eu for falar, se eu for agradecer nome por nome aqui, nossa, essa live aqui vai levar dias. Mas eles que me dão força também, hoje, para continuar. Porque sozinho não é fácil. Eu tenho que continuar por mim, claro, eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, eu não consigo amar o meu próximo. Não é verdade? Mas eu também tenho que reconhecer e ser grato pelas pessoas que me ajudam. Os artistas da Associação dos Pintores com a Boca dos Pés são maravilhosos. Quando eu estou desanimado, sem vontade de pintar, porque eu sou ser humano, às vezes eu também não quero pintar, né? Eu tenho meus momentos de revolta, né? De revoltas como artista. Tem dias que eu não quero entrar no meu ateliê, tem dias que eu não quero nem olhar para uma tela. Mas quando eu vejo meus amigos de arte mandando lá no grupo, que nós temos o grupo da associação aqui do Brasil oficial, quando eles mandam um quadro pintado, quando eles mandam um desenho feito, quando eles mandam um vídeo dando palestra ou pintando com a pouco, com os pés, eu falo, caracas, que delícia, desculpa a palavra, mas que tesão tudo isso, sabe? A vida tem que continuar. Eu não posso abaixar a cabeça, eu não posso baixar a guarda e falar, tá tudo perdido. Não. Eu respiro, igual você falou, fico em silêncio, observo tudo em volta, escuto o meu coração e continuo em frente. Então, toda essa equipe, você também, Márcia, querendo ou não, você me ajuda muito nas constelações, você me ajuda muito nas vibrações, eu acredito muito em vibração boa, eu sinto muito a energia do ser humano, quando eu chego perto de uma pessoa, eu falo, putz, essa pessoa aí tem uma energia não muito legal. Mas eu tento passar energia boa para a pessoa, para contagiar a pessoa com energias boas. Então é isso, a vida é isso, a vida é uma troca, a vida é uma experiência. A vida é uma experiência, a vida é um aprendizado. E é isso, eu espero passar para as pessoas isso no meu dia a dia. Eu falo que se eu partir hoje dessa vida, eu fui muito feliz até hoje. Com todas as minhas lutas e dificuldades. Eu fui muito feliz e muito grato por todos. Primeiramente a Deus, depois meus pais,
e agora toda essa equipe aí que cuida de mim. Eu falo que depois que papai e mamãe morreu, eles morreram, eu tenho muitos pais e muitas mães agora. Todas as mães das minhas amigas, meus amigos são minhas mães. Todos os pais dos meus amigos, minhas amigas são meus pais. Então eu tive muitos pais. E também os meus irmãos, né? Meus irmãos de sangue, meus sobrinhos, toda a minha família de sangue. Mas amigo é tudo de bom. Amigo Estou é perguntando, assim. Daniel, qual a sua relação com a música? Se você tem alguma coisa com a música também. Estão perguntando aqui. Então, diretamente, nada. Porque eu não toco, eu só canto no chuveiro. E mesmo quando eu canto no chuveiro, os vizinhos começam a gritar na rua. Cala a boca, você canta muito desafinado. Mas cantar e ouvir música, eu acho que move muito a gente, né? Tem músicas melancólicas, sim, que deixa você para baixo, o momento que você precisa estar para baixo, e tem músicas também que colocam você lá para cima. Então, a música, ela é fundamental na hora que eu estou produzindo os meus trabalhos. Quando eu estou ali trabalhando no meu ateliê, eu gosto muito de trabalhar de madrugada, que tem o silêncio da noite, eu sou apaixonado pela noite. Mas a minha música tem que estar ali. Eu tenho que estar ouvindo uma música, tem que ter um som para poder me movimentar, para poder. Porque a música é uma arte maravilhosa. Para falar que eu nunca me atrevi a tocar alguma coisa, eu toquei uma vez um trompete. Imagina, um trompete com os pés. Então, eu, meus amigos, né, o meu namorado, a gente foi atrás de um trompete. E deu certo, a gente fez umas adaptações, tudo, eu tocava, né? Eu colocava a adaptação, então aqui eu ficava com os dedos, né? E aqui eu segurava ele. Então eu tocava trompete, só que é muito difícil. Eu prefiro 1000 vezes pintar uma tela enorme do que tocar algum instrumento, porque eu não fui acostumado. Eu acho que o meu dom é na pintura. Mas a arte, da arte da música, ela é. Você, como terapeuta, você sabe disso, né? Você, como psicóloga, que a arte, ela ajuda muito o ser humano. Tanto a música, quanto a pintura, quanto a poesia, a Agora, eu vou dizer uma dança. coisa, você falou tudo. Quando a gente está no nosso propósito, só para a gente encerrar e agradecer, quando a gente está no propósito, muitas mãos chegam até nós para a gente continuar vivendo, sendo feliz. E se a gente acredita nisso, vem mãos, pés, braço, dinheiro, casa, trabalho, de todas as maneiras, quando a gente está no nosso propósito. Por isso que a gente tem que acreditar cada dia mais na vida, em Deus, naquilo que você acredita, porque a vida não nos deixa em falta quando a gente fica no sentido de cada dia ser mais e mais feliz. Cada dia, e não é aquela felicidade, como você disse há pouco, não é a felicidade de 24 horas, mas é ser feliz no saudável, naquilo que a gente pode dar, naquilo que a gente pode receber. Daniel, muito obrigado. Nós vamos fazer outras, porque foi muito bom, né? Com Foi certeza. maravilhoso te ouvir e repassar isso para as pessoas, né? Eu Onde que quer que as agradeço. pessoas estejam, que elas possam ter ouvido e sentido você. Porque você, além do que você diz, é muito mais. Eu que Então, agradeço. muito obrigado por esse carinho, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Gente, olha, muito obrigado por esse momento aí. Mas deixa eu só passar o nosso site rapidinho para o pessoal conhecer a história de outros artistas incríveis. O nosso site da associação é www.apbp.com.br. É muito fácil, só lembrar. A Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Então é apbp.com.br. Lá tem outros artistas incríveis também, com histórias sensacionais. Eu até indico você também visitar, conhecer outras histórias, fazer live com outros artistas também. Que é isso que eu falei para você, a vida é uma troca de experiências. Se vocês acham a minha história legal, fantástica, meu, tem de pessoas aí muito mais legal, muito mais fantástica do que a minha. Assim como todos nós temos uma história e um lado bom da vida, né, para ensinar. Eu falo assim que por pior que seja o ser humano, alguma coisa de bom ele tem para passar para a gente. Sim, com certeza. Né? Por pior que você achar, desculpa a palavra, eu posso ser um bosta, você está passando alguma coisa para uma pessoa, uma lição, sei lá, alguma coisa o ser humano passa de bom. Ele pode acreditar que não, mas passa. É isso que eu vejo. Eu vejo a vida assim, com esses olhos. Vai começar outra palestra, Dani. Vai começar outra palestra. Você vai começar com a outra palestra.
Dani, grande beijo. Gente, minha gente, muito Beijo. obrigada. Olha, beijo, até a próxima. Ficam com Deus. Agradeço o convite. Beijo, galera. Tchau, Beijo, tchau. até mais.